povo costuma achar que todo crente é super-homem. Ah, porque virou crente, você vai ficar imbatível. Ah, porque virou crente, você não vai mais cair. Ah, porque virou crente, as coisas agora, né, você vai conseguir vencer tudo. O povo acha que crente é super-homem. O povo acha que crente é homem de ferro, que nada vai conseguir abalar ele, mas o crente ele tem um limite dele, tá? O crente ele não é o super-homem, não. Ele tem os limites dele. E quando ele chega no limite dele, ele cai, né? Ele desabafa, ele estronda. O crente é assim, é um ser humano como qualquer um. A única coisa que diferencia ele é a fé que ele adotou para seguir, que é diferente das demais. Como, por exemplo, o espírita, como, por exemplo, o católico, como, por exemplo, outras religiões por aí que existem. Então, o crente tem limites. O crente chega-se no limite dele e quando chega, acabou-se, velho. Já era, meu irmão. Aí ele tem que começar tudo de novo. Ele tem que buscar uma fé aonde ele não sabe que tem. Aí é hora dos irmãos começarem a chegar e ajudar aquele crente, né? Então, o crente ele tem o limite dele. Ah, Gabriel, eu já sou crente há mais de 40 anos e nunca cheguei ao meu limite. Parabéns, você é top das galáxias. Você é o crente cheio mesmo do Espírito Santo, cara. Eu pago pau pra você. Mas preste atenção. Olha só, a Bíblia fala de um homem chamado João Batista. O homem chamado o quê? Isso mesmo, João Batista. João Batista, né, ele recebeu o Espírito Santo de Deus dentro da barriga da mãe dele, né? Então, assim que João Batista, a mulher, né, de Zacarias, se eu não me engano, ela foi anunciada que estava grávida de João Batista, logo o pai dele ficou mudo para que não saísse falando de João Batista, que João Batista e tal, né, que ia ter um filho. Então ele ficou mudo. A Bíblia fala isso. E João Batista, quando chegou perto, dentro da barriga dele, dentro da barriga da mãe dele, né, e chegou aquela barriga perto ali de Maria, João Batista, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito, né? Ele ficou agitado, então diz que ele foi cheio do Espírito Santo. João Batista foi chamado, né? Pelos judeus naquela época ali, ele tinha muito seguidor, né? Ele foi conhecido como o homem que anunciou o Filho de Deus aqui nessa terra, que era Jesus. Foi ele que batizou Jesus. Então era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, era um homem conhecedor da palavra, era um homem pregador da palavra, ele não perdoava nem o rico nem o pobre, e aí o que ele tinha para falar, ele falava, né? Ele chamava o povo, raça de víbora, arrependei-vos, entregai a sua vida a Jesus, larga esses maus costumes, essas maus práticas. Então, João Batista era um pregador muito top das galáxias, né? Até que um dia ele viu Jesus e falou assim, esse é o profeta a quem tem anunciado. E ali, irmãos, ele batizou Jesus, né? Então ele sabia, ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha uma visão espiritual muito longa. Aí eu pergunto para você, o que é a minha espiritualidade, a sua espiritualidade diante de João Batista? Cara, ele era infinitamente santo, ele era infinitamente homem de Deus, né? Hoje não, hoje tudo a gente peca, tudo a gente erra, a gente peca só de olhar, a gente peca só de pensar. Então, a nossa espiritualidade diante de João Batista é isso aqui, ó, bem pequenininho mesmo, nem se compara. Até que um belo dia, João Batista chega lá para o chefão, o Herodes, e prega para ele, né? Fala das práticas que tá errado e tudo. E ele é levado preso, né? Naquela época lá, João Batista ele ficou preso por pregar a palavra de Deus, por fazer aquilo que era certo. Então tem muita gente aí que acha que só por fazer o certo ele não vai pagar injustamente por algo, ele vai pagar sim. Desde aquela época isso já acontecia, agora nessa também acontece. Então é um risco, é uma circunstância que nós estamos correndo o risco de sofrer, né? Mas a justiça certa é a justiça de Deus, irmãos. Então não devemos esquecer disso. João Batista ali dentro daquela prisão, passados-se alguns dias, chegam 2 discípulos de João Batista ali dentro. E ele manda os discípulos irem ante Jesus e perguntar se ele de fato
era realmente o profeta a quem ele tinha anunciado ou se ele deveria esperar outro profeta. Quando João Batista fala isso, irmãos, é como se fosse uma facada no coração, porque ele anunciou Jesus, ele teve com Jesus, ele viu Jesus e quando ele viu Jesus, ele reconheceu que Jesus era de fato o Messias. E depois ele manda perguntar para Jesus se de fato Jesus era o Messias ou se ele deveria esperar outro. Olha só quem está falando isso, né? Quem está falando isso não é o Joãozinho da esquina, não é o pastor da igreja, não é o diácono, não é o papa. Quem está falando isso é João Batista, né? Nós estamos falando aqui de João Batista, o homem espiritual, o homem cheio do Espírito Santo, né? O primo de Jesus. Então, nesse caso aqui, ele chegou no limite dele, né? Foi a tampa, tudo que tinha acontecido com ele, e ele estava ali, né? E Deus não falava com ele, né? Porque ele estava ali naquela prisão. Eu não consigo entender o motivo do silêncio de Deus. Não cabe a mim a questionar, cabe a mim a aceitar. Mas João Batista chegou no limite dele. João Batista chegou no ápice dele. Para fazer uma pergunta dessa, o cara ele já estava regaçado por dentro. Então os discípulos saíram dali, foram até Jesus e disseram simplesmente: João Batista mandou perguntar se você realmente é o Messias ou se nós devemos esperar outro. E Jesus ali curou, libertou e fez maravilhas e falou para os discípulos assim: ó, o que vedes aqui, vai lá e conta para ele o que vocês viram. E simplesmente, irmãos, eu acredito que a fé de João Batista se encheu novamente. Chega um tempo na nossa vida que a bateria começa a acabar. Chega um tempo na nossa vida que dá vontade de jogar tudo pro alto. Dá vontade de dizer assim: eu desisto de tudo, não quero mais, tudo acabou. Mas o que vale mesmo é você prosperar em cima da palavra de Deus, é acreditar que a vitória vai ser maior do que as lutas, vai ser melhor do que as brigas. Porque nessa vida o que mais a gente enfrenta é luta em cima de luta, é luta em cima de luta, é dificuldade em cima de dificuldade. Muitas pessoas desistem, muitas pessoas questionam, mas nós devemos fazer o quê? Acreditar e botar a nossa vida nas mãos de Deus, porque somente Ele tem o poder e a força de nos livrar de todo o mal. Então, pessoal, que a fé de João Batista, ela faz parte da nossa vida, sim. A gente, né, já pensou em desistir, já lamuriou, mas enfim, prosperamos até o fim. Faça como João Batista, prospere até o fim, né? Espere a mão de Deus agir na nossa vida, porque aquele que serve a Deus, aquele que é de fato fiel, esse nunca ficará confundido. Sempre o Senhor estará com ele, sempre o Senhor manifestará o poder dele na vida dos que sempre buscou e sempre foi fiel a ele, tá? Então é isso aqui, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Falou, pessoal.